Então vamos dar continuidade aqui. Queremos falar dos atributos do Senhor Jesus Cristo. E os atributos do Senhor Jesus Cristo, eu separei 5 porque são inumeráveis. Mas pelo Espírito, o Senhor falava comigo pela madrugada e pela manhã sobre esses atributos que eu vou mencionar para você neste momento. Jesus Cristo é o Verbo. Escrevi aqui, não é? Jesus Cristo também é a porta. Então o Verbo é um dos atributos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. Então, esses 5 atributos, embora eu tenha conhecimento desses, que são os principais atributos que mais nós mencionamos, hoje me veio de maneira diferente o entendimento sobre estes atributos do Senhor Jesus Cristo. E ele é um pouco complicado para explicar, mas eu creio que Deus vai me dar capacidade para que eu possa, pelo menos, explicar um pouquinho sobre esses atributos. Como, por exemplo, quando ele vai dizer Jesus Cristo é o Verbo. Nós sabemos, amados amigos, que o Verbo é a palavra. A live está travando lá do outro lado, mas vamos tentar ver o que é que nós podemos fazer. Então, sendo o Verbo Jesus Cristo, ele é a palavra. A palavra falada, ele é o Verbo, né? E se eu, por exemplo, começar travando a live, como ela continuar travando, como a transmissão do rádio que sempre contribui mais para que ela trave, eu vou cortar as rádios por enquanto eu coloco mais memória no computador. Mas eu quero falar um pouquinho mais profundo sobre estes 5 atributos do Senhor Jesus Cristo, o que é mais importante para nós entendermos no dia de hoje. Então, você que está na rádio, por exemplo, estou vendo que está travando bastante. Depois nós melhoramos a situação para que a gente possa transmitir nas rádios. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a rádio até porque eu abri aqui algo que vai nos auxiliar, né, nesta interpretação de hoje. Então, eu vou cortar a rádio, você ouve pelo Facebook e aguarde, porque nós vamos trabalhar os nossos conteúdos da melhor maneira possível para levar o conhecimento da palavra de Deus lá para o outro lado, não porque eu seja mestre, mas porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso mestre. É Ele quem senta na cadeira do meio, é Ele quem comanda. Se o Filho do Homem vos libertar, você verdadeiramente será livre. Ele é a luz do mundo, e você sabe que aquele que anda na luz sabe para onde vai, porque ele enxerga claramente o caminho. E que luz pode ser mais forte do que o próprio Jesus Cristo? Ele é a luz mais forte que ele estando em sua vida. Então ele está avisando que a taxa de quadro aqui está baixa, então eu já estou entendendo porque que ele está transmitindo. Falar que eu vou ter que aumentar a taxa de quadro, eu não posso fazer aqui agora porque assim eu vou desmontar a live. Então já está dado aqui o recado porque aqui ele está chegando. Então eu vou ter que aumentar a taxa de quadro para que eu possa colocar mais objetos no ar, né? Agora ele aumentou mais um pouquinho depois que eu cortei a rádio, então eu preciso de taxa de transmissão aqui. Da próxima vez eu já estou sabendo qual é o problema. Deixa eu cortar essa etiqueta, vai ver como é que funciona. Vê como é que a live está chegando lá mais veloz agora? Então, eu vou
falar um pouco sobre o verbo no princípio aqui, por exemplo. Glória a Deus. No princípio era o verbo. Vai estar escrito aí em João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Então eu tirei aqui o texto bíblico e coloquei aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, nós vamos, por exemplo, lá para... Isso aí está escrito em João, no capítulo 1, do versículo 1. Eu coloquei aqui só até o versículo 3, mas tem um pequeno texto que vai até João aliás, até o versículo 5, né? Para fechar esse contexto aí. Mas o que eu queria, né? A minha intenção de trazer para você do outro lado, era o versículo 3, de João. Deixa eu ver se está marcado aqui nessa Bíblia que eu separei aqui. Essa Bíblia aqui eu separei aqui, eu acho que está aqui, né? Eu, inclusive, daqui a pouco vou falar algo curioso sobre essa Bíblia que eu estou aqui na mão. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Aí, então, o que eu separei para a nossa curiosidade foi aqui o verso 3, versículo 3, que diz assim: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito, e sem ele nada foi feito. Então, a primeira leitura que eu fiz foi na revista corrigida e atualizada, de João Ferreira de Almeida, né? Então, eu vou ler aqui a sugestão também que eu deixei aqui no documento, que foi para Gênesis, no capítulo 1. Não, João, eu estou confundindo aqui. Essa leitura que eu fiz, o princípio era o verbo, foi no versículo 1 de João. Essa, né? Apesar que eu li agora, né, no capítulo 1 de João, no versículo 1 ao 3, está certo, eu li, João. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eu estou me confundindo aqui na tela, mas a gente vai se reencontrar agora. Então, a gente vai agora para Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Aí era isso que eu queria mencionar, quando eu mencionei até o versículo 5. E então a gente completa aqui agora. O que eu queria mencionar era o versículo 5 do livro de Gênesis. Eu ainda estou aqui num lugar meio sintético, por isso está sendo difícil, né? Mas então vamos entender aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriram o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí vem o versículo 3, diz: e disse Deus, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, aqui a gente leu o versículo 3. Vamos agora para o versículo 4 e 5, que diz assim: Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dias e as trevas de noite. Sobreveio tarde... Vamos recapitular o versículo 5. Deus chamou a luz de dias e as trevas de noite. Sobreveio tarde e depois amanhã, e foi o primeiro dia. Então, aqui é onde eu encerrei esse contexto, né, de Gênesis, no capítulo 1,
versículo do 1 ao 5, para fechar o contexto da criação do primeiro dia. Entretanto, para parafrasear com João, no capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo é o que nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. É quando Deus abre a boca, ele exprime o verbo e diz: faça-se a luz. E foi feita. E a luz foi feita. Então, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, você vê os atributos de Jesus Cristo aí, por exemplo, em João, no capítulo 1, quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio junto de Deus. Então, que trocado é esse? Aí aqui, versículo 3, que vai parafrasear com 3 de lá também, né? Ele vai fazer duas conexões. O versículo 3, aliás, ele vai fazer, esse versículo 3 vai fazer com toda a construção, né? Que a Bíblia fala sobre a construção dos céus e da terra, que foi feito, que foram criados em 6 dias. Então ele aqui parafraseia com João, no capítulo 1, versículo 3, que diz: tudo que foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, amigo, falando sobre o verbo, nós estamos falando que ele era Deus. No princípio estava com Deus, ele criou todas as coisas, sem ele nada teria sido criado. É preciso você entender qual é o significado de Jesus, o verbo, a palavra, o caminho e a porta, para que nós possamos caminhar em uma verdadeira doutrina. Só você vendo assim por alto essas leituras, você diz: que complicação é essa? Então aí é onde a gente vai entrar com a hermenêutica, com a exegese e com a apologética, com os instrumentos que forem necessários para que a gente possa encontrar o significado. Mas ainda assim nós não iremos encontrar esse significado se Jesus Cristo ele não nos dá entendimento para que nós possamos compreender. Aí é que está, né? O que eu pude entender hoje, não da minha parte, mas Deus me abrindo o entendimento para entender um pouco mais aquele que daqui uns dias faz 40 anos, faz 38 anos que eu conheço essa palavra que diz que Jesus Cristo era o verbo de Deus que estava com Deus. No princípio estava com Deus, que ele era Deus, de certa forma a gente conheceu. Sabe? E tem também os atributos que diz que o Espírito Santo é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Deus é um só, embora que ele trabalhe de 3 maneiras, assim eu posso trazer para que você possa entender mais, né? Ele trabalha de maneiras distintas, mas sendo que os 3 são um só Deus. O próprio Jesus Cristo mesmo disse: eu e o Pai somos um. Mas o que é importante é a gente entender quando ele diz ele é o verbo. Nós vemos isso aqui que está escrito nesse documento de texto, o qual eu abri pela manhã. Aqui mais embaixo, eu acho que eu não escrevi, eu ia salvar aqui, mas não salvei, né? Eu acho que não, eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Não é aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou achar o que eu estou procurando. Porque ele está onde eu abri, né? Deixa eu ver aqui. É importante eu ler essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma captura. Eu fiz uma captura com...
Fiz a captura, nós vamos chegar lá, peraí. É importante eu explicar essa parte para poder a gente continuar. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Glória a Deus, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mas se eu não achar, você faz o seguinte, você pega um dicionário. Eu pensei que eu tinha colocado lá, mas eu fiz a captura para poder trazer essa informação para você aqui. Mas se não, você faz o seguinte, você procura aí o significado do verbo, apesar que você sabe que o verbo, ele é a palavra. Eu transmiti para aqui o verbo, você sabe que é a palavra. Deixa eu ver se ela está aqui. Essa aqui está, um outro ajudou. Mas rapaz, tinha que faltar. Mas você sabe que o verbo é a palavra. Só que tinha algo mais complementar para que eu pudesse trazer para você entender nesta live. Então Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então nós, quando pegamos a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus. No tocante ao caminho, a palavra de Deus está nos dando instruções de como nós devemos nos comportar para poder passar pela porta. Deixa eu ver se é isso aqui. Que é Jesus, o qual é mencionado lá em João, capítulo 10, no versículo 9, onde ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrará por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Esse aqui não é outra coisa. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus é o verbo, ele é a palavra, e quando nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo, que nós estamos lutando para cumprir com a palavra dele, nós estamos lutando para ir pelo caminho. E só por esse caminho chamado Jesus Cristo é que nós passamos pela porta. Então entenda a expressão dele quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa dizer, meu amigo e minha amiga, que nós não poderemos entrar no reino de Deus, na eternidade, para viver eternamente com Deus, se não for pelo verbo. João capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Tem algo muito mais profundo, mas vamos nos deter nesta parte, aonde Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. A palavra nos indica a direção que nós devemos tomar. Você agora para e pensa naqueles momentos em que você queria chegar em algum lugar, ainda que você tenha tomado um transporte, mas quando você desceu daquele transporte, você não sabia aonde era o endereço e você logo atentou: eu vou perguntar a alguém que mora por aqui, que tem mais conhecimento, que rumo eu devo tomar, por onde eu devo ir para poder chegar nesse endereço. E você encontrou alguém e disse: senhor, senhora, boa tarde, boa noite ou bom dia, eu gostaria de lhe pedir uma informação. Este
endereço aqui vai nos levar, esse endereço que eu estou procurando, o senhor sabe me informar onde é que fica? Aí você já está exprimindo o verbo, você já está falando. Aí você ouve aquela outra pessoa que verbaliza o seguinte: olha, isso aqui você vai por ali, vai assim em tal lugar, atravessa aquela ponte, etc, etc, etc. Então aquela pessoa, quando abre a boca, quando ela exprime o verbo, ela está dizendo para você o caminho que você deve tomar para poder você chegar naquele endereço que você está procurando. Assim também, meu amigo e minha amiga, é a palavra de Deus do Senhor Jesus Cristo, cujos ensinamentos começam lá em Mateus e terminam lá em Apocalipse, quando ele nos dá a direção para que a gente possa seguir. E aí é quando ele fala lá em Mateus ainda no capítulo 7, a partir do versículo 23 por diante, aonde ele vai nos dizer, a live está querendo cortar? Baixou mais um pouco a taxa, deixa eu ver se tem mais alguma. É a taxa que está exigindo novamente. Eu vou fechar essa parte aqui, para ver se ela maneira mais um pouco. Fechar alguns aplicativos aqui. Então aí você vai entender que Jesus Cristo ele está nos dando uma instrução, e quando ele fala lá em Mateus capítulo 7, fala sobre os 2 fundamentos, ele fala sobre aqueles que fundam, que edifica a sua vida sobre a rocha, que também é um dos atributos do Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, é um dos atributos do Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa dizer o seguinte, que se a gente constrói sobre outro fundamento que não seja Jesus Cristo, nós estamos fadados a errar. Estamos fadados a construir uma casa, mas no final das contas, quando vier o temporal, ela desabar e, como o próprio Jesus falou, ser grande a ruína dela. Porque ele é o caminho, ele é o verbo, ele é quem diz a direção certa que nós devemos tomar. Nós não vamos entrar no céu através de Daniel, não vamos entrar no céu através de Sadraque, Mesaque, de Abednego, nem de Moisés, nem de Davi, nem de Salomão, nem de outro qualquer. É através do nome de Jesus que nós vamos entrar no céu. É através do caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Quando você quer entrar no reino de Deus através de outro nome qualquer, você está saindo do caminho. Então, se aquele homem tomou informação, aonde é que fica tal lugar, porque eu estou vindo aqui a primeira vez, quando ele foi informado, ele tivesse tomado outra direção, ele tinha errado, não tinha chegado no endereço que ele estava procurando. Assim somos nós, meu amigo e minha amiga, que Jesus Cristo nos dá uma direção, mas nós nos apoiamos em outros ensinamentos a não ser nos do próprio Jesus Cristo e dos apóstolos, o qual aprendeu com eles, e lá em Mateus mesmo, no capítulo 28, do versículo 18 a 20, ele chega para os seus discípulos e diz, ide por todas as nações, lá no versículo 19 você vai encontrar, ele dizendo, ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então, se nós não pegarmos as instruções do Senhor Jesus Cristo e não seguirmos por ela, nós vamos errar o caminho. O que é que nos ensina Jesus Cristo? Lembre-se que João capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinar as Escrituras, porque cuidaste nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então, quando você examina as Escrituras, busca a Deus de todo o coração e você se interessa por fazer a vontade de Deus, você não acha que é pesado fazer a vontade de Deus, e entende que por mais delicioso que você possa encontrar algo neste mundo, não se compara àquele que Deus tem para você, que os seus momentos aqui, ainda que seja 200 anos, são momentâneos relacionados à vida eterna, com aquele que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem guardado para aqueles que amam e que guardam os seus mandamentos. Você vai dizer, tudo isso aqui é muito bonito, mas está parecendo o prato de lentilha que Isaac
pegou, porque estava com fome, e acabou dizendo: de que me vale uma primogenitura, de que vale as bênçãos de Deus, de que vale os atributos de Deus se eu estou com fome? Eu estou com fome agora. Eu quero viver o que tem aqui, eu não quero saber do futuro. É muitas pessoas que estão dessa maneira, indo por outro caminho, é como se tivesse como ele. Não, porque as coisas aqui, elas são boas, são bonitas, eu tenho sonhos aqui, tem muita coisa bonita, inclusive eu posso alcançar, mas Deus tem algo melhor para nós lá do outro lado. Então, aí está a questão. Ele foi lá, desprezou a bênção que Deus tinha para ele, trocou por um prato de lentilha, que para ele era o que satisfazia ele naquele momento, e é o que acontece na vida de muitos de nós hoje, nos dias de hoje. Por isso nós procuramos um evangelho de portas largas, de caminhos amplos, porque nós achamos que é pesado nós concluirmos, ou então até lutarmos para fazer a vontade de Deus, a qual ele verbaliza nos seus ensinamentos, como eu já falei, desde Mateus até Apocalipse. E aí então eu vou procurar entrar através de Salomão, através de Jó, através de Davi, e lá eu vou encontrar aquelas histórias bonitas que eles viveram naquela época, e eu vou inclusive ficar fixado naquilo, e aquilo vai ficar entranhado no meu subconsciente. E quando eu quero vencer pelas lutas daqueles que venceram naquela época, naquela estratégia, porque era necessário, e não entendemos o que é que significa a nova aliança, a qual o Senhor Jesus Cristo, quando diz é nova, é porque, na verdade, ele veio concluir, inclusive, aquilo que havia sido profetizado pelos profetas, pelos patriarcas do passado. Agora a coisa mudou. Agora não é olho por olho, não é dente por dente. Agora você tem uma direção a qual é dado por Jesus Cristo. Se você for desprezar a direção de Jesus porque é pesado e for buscar a direção dos patriarcas e dos lutadores, dos heróis do passado, da antiga aliança, você vai errar o caminho. Só Jesus Cristo para assinar, ou seja, eu aceito Jesus como Salvador. Agora eu vou para a igreja e pronto, o que Jesus ensinou é pesado demais, eu não posso cumprir. Eu vou basear o meu evangelho nas histórias da antiga aliança e não vou entender que a antiga aliança trazia para Jesus, inclusive os sacrifícios e as ofertas que foram feitas naquela época, não levou os homens diretamente ao paraíso, enquanto Jesus não veio a este mundo e não disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque foi ali quando a Bíblia diz que houve um terremoto, os céus escureceram, os sepulcros se abriram e ali ressuscitaram os mortos que haviam mortos em Cristo e foram vistos pela cidade. Foi ali onde Jesus Cristo libertou aqueles que estavam esperando o sangue dele para apagar os seus pecados, embora eles tivessem oferecido ali no templo, né, mediante a lei de Levítico, os seus sacrifícios, as suas ofertas. Os que não ofereceram não fizeram parte daquela ressurreição. Então aí, amigo e amiga, o sacrifício que foi feito não libertava o homem do pecado. Só simplesmente, quando Deus olhava para ele, um animal inocente tinha levado o pecado dele, mas não tinha pagado. Só Jesus para apagar o pecado. Então, aquela história mudou. Se você for voltar lá para trás, vai acontecer a mesma coisa. Você vai edificar num fundamento que passou. O fundamento agora é Jesus que apagou o pecado. E ele diz, o caminho é esse, faça assim, 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 assim. Aquele do passado foi referência. Agora Jesus Cristo deu ensinamentos, os quais eu não quero mencionar agora, que nós achamos difíceis de ensinar. Você observa que muitas doutrinas têm sido dadas, apoiado inclusive na sabedoria de Salomão, e Jesus disse, eu sou maior do que Salomão. De alguns profetas, Jesus disse, eis quem está aqui que é maior do que tal e tal profeta, do que tal e tal patriarca. E quantos têm apoiado e edificado a sua casa espiritual através da antiga aliança e não têm entendido o significado de Jesus Cristo, seu verbo, ser a palavra que nós lemos
e que está nos dando uma direção e dizendo o caminho é esse. Você entende que Deus está falando para você que Ele era o Verbo? Aí é que parece complicado, mas não é complicado de entender. Agora não é complicado de entender. Talvez seja para você agora, mas no futuro, quando você buscar Deus todo o coração, não vai ser complicado. Talvez o meu amigo hermeneuta, ele entenda sobre isso. Eu não quero tocar em hermeneuta agora, que eu também estava meditando de ontem para cá, né, sobre a hermenêutica, e me deixou uma certa revolta, porque o conhecimento teológico é muito bom, mas aí, no que me era revelado, me deixou uma revolta sobre essa questão de hermenêutica. Precisamos do conhecimento, não da hermenêutica, mas de alguns hermeneutas. Não é da hermenêutica, porque glória a Deus pela hermenêutica, que venha mais capacidade para interpretar as Escrituras, que venha mais capacidade e ciência de a gente interpretar as Escrituras Sagradas para mergulhar no mais profundo da teologia e encontrar a ponta da raiz mais longa para poder a gente entender, se é que a gente vai entender Deus, mas que na verdade, para que é que nós temos o conhecimento? Para glorificar a Deus ou para fazer com que a maioria erre a entrada no reino de Deus? Pelo amor de Deus. Jesus Cristo tem a misericórdia. Amigo, Jesus Cristo, sendo o Verbo, é a palavra que está dizendo em que direção nós devemos caminhar. Glória a Deus. E não esqueça de... Não. Ele, sendo o Verbo, ele é quem está dizendo a direção que nós devemos caminhar. E quando nós vamos para o outro lado, nós estamos edificando a casa não sobre a rocha, porque ele é a rocha. Nós estamos edificando sobre outro fundamento, sobre outro nome, sobre outros ensinamentos, que muitas vezes leva a gente a fugir das responsabilidades que o próprio Deus tem nos dado. Deixa eu ver isso aqui, para quando é? É para 1h03. Então já posso. Então, ele é o Verbo, ele é a direção. Ele é o caminho. O caminho é você ouvir o Verbo dizer, faça assim, para poder você chegar no endereço que você está procurando, que é a Nova Jerusalém celestial, que é a Sião celestial, que é a salvação eterna. Haja visto que é mencionado em todas as programações e lives, que Jesus Cristo disse, que Jesus Cristo fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se por acaso Jesus Cristo diz, eu sou o caminho e eu vou por outra estratégia, para me livrar das responsabilidades que o meu Salvador tem colocado nas minhas mãos, eu estou fundamentando a minha casa em outra estratégia, em outro fundamento, não no próprio Jesus Cristo. Eu estou indo por outro caminho, e sendo ele o caminho que vai abrir-se a porta para você entrar na salvação eterna, amigo, você vai ficar fora. Amiga, você vai ficar fora. Porque ele é o caminho, ele é a palavra, ele é a vida, vida eterna. Quando se fala de vida, está falando de vida eterna com Deus na eternidade, nas mansões celestiais. E se você for por outro caminho que não seja Jesus, como é que você vai passar na porta? Essa porta está no fim do caminho, o qual ele menciona. É quando a trombeta tocar e ele atrair para si os seus escolhidos aqui na terra. Você entendeu?
É quando ele atrair para si os seus escolhidos aqui na terra. É quando você vai entender o que é que ele diz, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Procure entender o que significa o verbo, o caminho e a porta, que é você ouvindo o verbo, que é o Senhor Jesus Cristo, que estava com Deus no princípio, que se fez carne e habitou entre os homens, que você estará seguindo, é Ele dizendo, vinde a mim. Inclusive a gente vê aí, por exemplo, quando nós observamos Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o verbo está dizendo, vinde a mim, eu sou o caminho por onde você deve caminhar. E quando você chegar no final do caminho, então a porta se abre para eu entregar você nas mãos do Pai, do teu Criador e daquele que me enviou a este mundo para salvar a tua alma.